Que Jesus nos abençoe, meus queridos. Meu nome é Alexandra Dantas Santos e a partir de agora nós vamos iniciar mais uma doutrinária virtual do nosso canteiro de fraternidade Pronto Atendimento Espírita. Inicialmente, nós vamos realizar a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Após, faremos a nossa oração de abertura dos trabalhos. Em seguida, continuaremos com a exposição da nossa querida Bruna Dantas Santos e finalizaremos com a nossa oração de encerramento dos trabalhos. Então vamos nos permitir estar neste momento e vivenciar todos os benefícios que esta doutrinária vai nos oferecer. Vamos buscar uma postura confortável, acalmar a mente, acalmar o espírito para este momento de luz. A leitura do Evangelho será do capítulo 6, o Cristo Consolador, o jugo leve. Vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. São Mateus, capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele, ao contrário, que não espera nada depois desta vida ou que duvida simplesmente, as aflições se abatem com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem suavizar-lhe a amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus coloca uma condição à sua assistência e à felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ensina. Seu jugo é a observação dessa lei, mas esse jugo é leve e essa lei é suave, uma vez que impõe por dever o amor e a caridade. Vamos agora nos preparar para elevar os pensamentos a Deus através da nossa oração da abertura dos trabalhos. Pai Deus Todo-Poderoso, é com muita alegria, Senhor, que a partir de agora nós vamos vivenciar este momento de luz, este banquete de amor através desta doutrinária virtual. Deus, permite que os teus Espíritos Consoladores possam neste momento iluminar as nossas consciências. Que esses mesmos anjos e protetores possam também iluminar os nossos espíritos, fortalecer as nossas almas, a fim de que melhor possamos nos concentrar, a fim de que melhor possamos internalizar as reflexões que nós iremos ouvir a partir de alguns instantes. Também rogamos, Pai Deus, que o teu amor possa continuar iluminando a nossa querida Bruna Dantas Santos, a fim de que a mesma continue sempre verbalizando o Evangelho de Jesus, iluminando consciências, promovendo a paz, divulgando o amor. E sendo assim, Senhor, e com a tua permissão, vamos iniciar a palestra virtual de hoje. Vamos continuar com as reflexões da nossa querida Bruna Dantas Santos. Boa tarde, queridos, que Jesus nos abençoe. Vamos dar início à exposição da tarde de hoje. Teceremos juntos reflexões do capítulo 19 do livro Convites da Vida, do Espírito Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco. O título do capítulo é Convite ao Estudo. A estrutura da nossa abordagem girará em torno de 3 tópicos. O primeiro é necessidade do estudo, por que eu preciso estudar. O segundo tópico é por que eu não consigo estudar.
E o terceiro tópico é como me automotivar para estudar mais. Muitas vezes pode até nos soar opcional a importância de se estudar. É algo que pode permear o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, a eleição de nossas prioridades e a gente deixar para quarto, quinto, sexto plano, até quando tiver tempo, o ato de ir e buscar o conhecimento. É interessante sempre observar que o conhecimento ele não cai no nosso colo. O aprendizado ele não despenca do nosso colo. Ele só se efetiva quando a gente vai atrás dele. A gente tem que fazer esse movimento, nos direcionar a ir buscá-lo. E o primeiro ponto é justamente a gente reconhecer, que é o que a gente vai falar no primeiro tópico, a necessidade do estudo. O quanto eu preciso me alimentar da fonte viva do saber. Não existe processo de autorrealização sem essa busca da construção do conhecimento que vai me possibilitar evoluir o meu pensamento e expandir a minha consciência. Na literatura espírita, no Livro dos Espíritos, Kardec, juntamente com os espíritos, nos traz que a evolução ela é intelecto-moral. É uma necessidade do ser existencial. No capítulo 6, o Cristo Consolador do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito da Verdade nos traz aquela famosa frase: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Olha a necessidade do estudo vindo no segundo movimento. Enfim, por que é tão importante estudar? A partir do momento que eu estudo, que eu crio o hábito, que é interessante a gente perceber que a questão do estudo é a gente reconhecer a importância dele na nossa construção e a gente criar o hábito de fazer isso. Nenhum processo ele se constitui em nossa existência sem a gente primeiramente se colocar para poder realizá-lo. Eu preciso me colocar para realizar aquilo. E quando eu me coloco para realizar aquilo, eu crio o hábito de fazer aquilo. Então você percebe o hábito, essa repetição de determinado tipo de comportamento, repetição do comportamento de ir até o estudo, como principal na construção desse processo. O estudo, o aprendizado em si, fazendo uma observação, tudo que a gente falar de estudo, de aprendizado, de construção do conhecimento, a gente está falando dos conhecimentos gerais que a gente tem das coisas, mais precisamente quando ele está atrelado à luz do espiritismo e o conhecimento espírita que está na literatura espírita. O que o conhecimento faz comigo quando eu busco ele, quando eu crio o hábito de ir atrás dele? Ele amplia a minha visão da realidade. E o conhecimento espírita, ele é maravilhoso dentro desse processo, porque ele vai me estimular na criação da consciência de espírito que a gente já conversou em outros momentos, nas outras exposições, para quem teve a oportunidade de poder acompanhar. Eu crio uma visão crítica de mim, da realidade, e ocorre um processo de melhor enfrentamento do cotidiano. O conhecimento espírita ele alarga a minha perspectiva existencial e me permite sempre me lembrar de que eu sou um espírito em um mundo material. E aí a gente recai no mito da caverna de Platão, um dos grandes precursores da ideia espírita, em que ele nos traz pessoas que ficam dentro de cavernas, um mito dele. Pessoas ficam dentro de caverna e olham as imagens dentro da caverna e acreditam que é realidade. Então o conhecimento espírita faz com que a gente perceba, sempre note e se lembre de que tudo que a gente vê com esses órgãos sensoriais, esse mundo sensível e tangível, como Platão nos chama, é uma expressão de uma verdadeira realidade. Então o conhecimento, ele faculta em mim, me auxilia a um processo de não me despersonalizar dentro de um processo existencial terreno. Eu entendo que aqui estou, que devo estar submetido às leis que regem a sociedade do local onde eu estou, aquele conjunto de regras, de princípios, mas não devo em nenhum momento me corromper e acreditar que aquilo é o que eu preciso, que é a verdadeira realidade, sendo que eu pertenço a uma outra realidade, e essa é uma expressão. Essa visão crítica me auxilia muito a direcionar minhas metas, meu objetivo e principalmente
a fortalecer o meu mental para a caminhada, para os enfrentamentos dos obstáculos. A eu mudar os meus hábitos. A partir do momento que eu leio, que eu me instruo, que eu vou atrás do conhecimento e minha perspectiva existencial ela fica diferente, eu passo a olhar para mim, para os outros, para a sociedade com outra perspectiva. E o interessante do estudo é que à medida que você vai criando o hábito de mergulhar na sua essência, você passa não somente a reproduzir o que você lê, você passa a desenvolver os seus próprios pensamentos. E esse ponto é um ponto maravilhoso dentro do processo da construção do aprendizado. É quando você passa a filosofar, a ser um pensador, a exercer a arte de pensar. Tão notável arte que muitas vezes a gente não utiliza como deveria. Quando você cria os seus próprios pensamentos, você desenvolve a sua autenticidade, a sua autonomia. Você passa a ter sua própria opinião, embasar a sua opinião, não achar, agir por agir, se comportar por se comportar. Você passa a agir embasado no seu pensamento, que é embasado em um conjunto de conhecimentos, um arsenal de conhecimentos que você vai armazenando ao longo do tempo e vai associando com as suas experiências cotidianas. Vale ressaltar que as experiências cotidianas e o seu movimento com elas, sua interação com as experiências cotidianas, que normalmente vêm com obstáculos, elas vão ser diferentes. Por quê? Porque você já vai estar diferente por estar mergulhando na essência do saber. Então, o saber, ele vai te possibilitar também a ser mais assertivo nos seus processos. É maravilhoso. Existe uma mudança de criação de hábitos quando a gente passa a construir o saber, a ir atrás dele. É algo que vai acontecendo que a gente nem percebe. Essa visão crítica de nós, do mundo, esse enfrentamento da realidade. É algo bastante sutil. Quando a gente se vê e se percebe, a gente já se sente diferente. Mais crítico e produzindo, como tinha falado alguns segundos atrás, os seus próprios pensamentos. A partir do momento que você cria essa autenticidade, essa autonomia, a sua própria opinião embasada na construção daqueles saberes, vale ressaltar que o saber espírita é o que a gente vai mais conversar aqui. Ele é o grande potencializador, estimulador do processo. Você passa também a ser mais motivado a realizar. Porque o estudo e o conhecimento ele tem uma ampla relação com o fazer, com o realizar. Não estou aqui dizendo que todo mundo que tem o hábito de estudar, concomitante realiza, mas é uma grande mola propulsora. Você passa, quando o seu nível crítico aumenta, que vem em decorrência da busca desse conhecimento, você passa a observar os paradigmas que existem no local em que você vive transitoriamente. Você olha aqueles paradigmas, se despersonaliza o menos possível, até nada com eles, e se esforça para criar novos, olha só que coisa linda, né? Criar novos paradigmas, e isso é maravilhoso. Esse saber, esse aprendizado, ele estimula o nosso potencial criativo. Tem muita gente que pode pensar assim, mas eu não sou criativo, eu não tenho criatividade, eu não consigo ter boas ideias. Mas percebe que o potencial criativo, a criatividade, ele existe em nós como centelha, como um arsenal em estado de adormecimento, mas ele precisa ser estimulado. Todos nós temos criatividade, todos nós vamos ser grandes artistas completos quando estivermos perfeitos. Já dizia Leon Denis no seu livro Espiritismo na Arte. Então a arte é essa elevação, culto, diálogo com a beleza e a harmonia e grandeza de Deus. E exercer o seu potencial criativo te qualifica como um ser artístico. Obviamente que a arte tem várias expressões e mais profundidades, mas você já está caminhando nesse passo a passo. Mergulhando nessa beleza, quando você cria algo. Mas criar o quê? Várias coisas. Quando você cria projetos, quando você cria ideias, todas, obviamente, construtivas, com o objetivo de melhorar, de modificar os quadros doentios e problemáticos do lugar em que você está. Quando eu falo lugar, seja cidade, seja tempo religioso, seja estado ou até mesmo mundo. Jesus já nos trouxe uma proposta audaciosa. Vós sois deuses. Podeis fazer tudo o que eu faço e um pouco mais, uma proposta super ousada. Jesus estava autorrealizado, né? Assim, isso que a gente pode dizer, né? A autorrealização do ser. Ele entende
poder que existe dentro dele como um filho da potência luminosa, da centelha maior divina, né? Imenso esse poder. E então ele não tem medo. Então, percebe com o saber e essa busca desse conhecimento que se encontra nos livros, nas revistas. Hoje em dia, a tecnologia ela vem facilitando o processo da construção do conhecimento, do aprendizado, maravilhosa, para facilitar, para possibilitar um maior enriquecimento. Hoje a gente pode acessar o mundo com um aparelho, um computador. Então a gente tem, como falei, livros, revistas, a gente tem palestras espíritas no YouTube. A gente tem audiolivros. Então a gente tem uma gama de possibilidades, a tecnologia fez isso, possibilitou, facilitou essa construção do aprendizado, né? A divulgação do aprendizado, a construção do saber. E essa tecnologia, ela entra dentro do nosso processo justamente para nos estimular, para não ficar tão distante. Ah, mas eu não vou ali na biblioteca não, que é muito longe pegar um livro. Eu posso baixá-lo. A qualquer hora, a qualquer momento eu tendo internet. Né? Como se a tecnologia ela se aproximasse da gente e dissesse, não, você não tem desculpa agora, tem muita coisa para fazer. Você pode estar botando um audiolivro se você já não gosta, não se afiniza muito com de estar folheando. Tudo isso para nos estimular, para nos motivar, para nos incentivar. Né? Então, essa autonomia, esse potencial criativo permite que a gente crie novas coisas, que a gente crie novos hábitos, que a gente dissemine novas formas de pensar. Olha a evolução do pensamento caminhando com o processo do saber. O saber, ele não é algo que vem pronto. Ele é algo que vai se construindo e tende a nunca ter fim. Algo muito errado que muitas vezes acontece com nós, em muitos processos, é justamente quando a gente acha que o nosso copo está cheio. Quando eu falo copo está cheio, não preciso de mais nada. E aí trago uma frase de um grande filósofo da antiguidade, Sócrates, que muito falava aquela frase que muitos de nós devem conhecer, só sei que nada sei. Então a nossa busca, ela deve ser sempre norteada por essa perplexidade de perceber que nós não sabemos tudo. A humildade, ela tem que estar presente dentro do processo, no sentido de eu reconhecer as coisas que preciso me aprofundar, reconhecer que sei superficialmente determinado tipo de tema. Eu preciso ter humildade para escutar. Eu aprendo muito escutando, não só as palestras, como a gente tinha falado, mas escutando outras pessoas falarem. Muitas vezes a gente tem essa questão, não vou reler esse livro, não vou assistir essa palestra, não vou escutar fulano ou beltrano, porque eu já sei isso. A gente tem esse problema, muitas vezes, que é um problema péssimo. Ele bloqueia a construção e evolução do nosso saber. A gente acha que está pronto, que já sabe. Santa ignorância. Porque o saber ele não está pronto, ele não está completo. E muitas vezes a gente fica subestimando algumas coisas que a gente tem, algumas pessoas que estão próximas a nós, que tem muito a nos ensinar, a gente tem muito que aprender com elas, justamente por causa desse nosso problema do copo cheio. Como tinha falado, não vou reler esse livro porque eu já sei isso, já sei esse tema. Tem uma noção do que é, mas não sabe. Perde a oportunidade de se aprofundar naquele tema, de aprender um pouco mais sobre ele. Perde a oportunidade, por exemplo, de aprender com determinada pessoa, ouvindo ela. Né? Existem pessoas que têm um valor inspiracional muito grande na nossa caminhada, que são grandes estimuladores do nosso saber e do nosso realizar. Mas a gente não quer ouvir. Então, esse só sei que nada sei de Sócrates, ele deve nortear a nossa busca pelo aprendizado. Ele não está completo, ele não terminou, ele é construído. E ele é principalmente tão rico quanto maior for a nossa maturidade psicológica. A gente vai conversar isso também nos outros itens, né? Nossa maturidade psicológica e também nossa maturidade intelectual. Que já notaram, não sei se já aconteceu isso com vocês, muitas vezes quando a gente lê um livro, ou relê um texto, um artigo, seja lá o que for, e aí em outro momento da nossa vida a gente relê, nunca é a mesma coisa. Nunca é a mesma coisa porque a interpretação que a gente vai ter de algo que a gente lê
vai ser sempre gerenciado pelos conteúdos de conhecimento que eu tenho armazenado na malinha de minha mente, como se fosse assim. É assim que a gente pode pensar. Né? Na malinha da minha mente, está ali armazenado tudo que eu aprendi, não só nessa vida, mas em outras existências também. Né? O Espiritismo está aí para nos trazer sempre os ensinamentos de que nós, como espíritos imortais que somos, trazemos os conhecimentos de outras existências. E isso não se perde, isso está ali presente dentro de nós. Então, sempre quando a gente vê coisas que a gente acredita que sabe, e isso é muito interessante, às vezes a gente saber e acreditar que sabe. A gente muitas vezes é levado, como já falou alguns termos usados, a acreditar que a gente sabe de alguma coisa. Eu acredito que sei. Né? Acreditar que sabe não é saber de fato. O saber de fato mesmo é reconhecer as suas limitações, correr atrás delas, ler, se instruir, contemplar a beleza do saber, norteado pela humildade, como a gente tinha conversado, e perceber uma coisa maravilhosa. O conhecimento, essa busca por ele, pelo estudo em si, é uma forma maravilhosa de contemplar a existência. É lindo, porque é um combustível que promove um bem-estar existencial. Me conduz a um processo que a gente pode chamar de alegria de viver. Divaldo Franco sempre fala suas exposições, e Joana também, dentro de sua série psicológica, junto com ele, sempre nos traz a alegria de viver. O viver bem, que está atrelado ao enfrentamento do cotidiano que a gente conversou logo no início. O saber me promove isso. Esse êxtase, esse bem-estar. Sensação boa que eu sinto quando eu estou lendo algo construtivo que me auxilia, que age de uma forma terapêutica. A gente pode falar psicoterapia da leitura, acalma a nossa alma, nos traz consolação, nos enriquece. Então, a partir do momento que eu reconheço todas essas benesses do processo de aprendizado, eu passo a me mobilizar mais para ir atrás dele. Criando uma rotina, por exemplo, né? Tendo uma organização dentro de minha própria vida para poder eu melhor me direcionar para esse processo. Não basta só querer, mas eu quero, não consigo. Eu preciso ir atrás, como falei no início. Bom, agora que a gente conversou do estudo, necessidade do estudo, algumas coisas têm que ficar bastante firmes, como o desenvolvimento do potencial criativo, autoconfiança, segurança que vem quando a gente estuda, quando a gente lê e descobre coisas novas, consolida outras coisas que a gente já tinha visto. Essa é a necessidade do estudo. Né? O segundo tópico que a gente vai entrar agora é por que eu não consigo estudar? Muitas pessoas falam, mas eu não consigo, eu tenho essa dificuldade, tem vários processos, olha aqui meu roteirinho, guiando meu roteirinho aqui, me guiando, vários processos que gerenciam esse nosso movimento de não estudar. A gente muitas vezes fica parando e pensando. Processos de autossabotagem. É uma coisa que acontece muito conosco, que nos impossibilita de não conseguir estudar. Os processos de autossabotagem são movimentos que nós fazemos consciente ou inconscientemente de criar empecilhos e obstáculos para a gente desenvolver uma determinada meta e cumprir um determinado objetivo. Não posso, não sei, amanhã eu faço, depois eu faço, não sei o quê. É um boicote que a gente faz por vários motivos. Por insegurança, por achar muitas vezes que não tem conhecimento suficiente para entender aquele tema. Mas aí que está o problema, a gente só aprende aquela frase, a gente só aprende a fazer fazendo, a gente só aprende a entender, nos colocando à disposição para fazer com que aquilo seja entendível, se é assim que a gente pode dizer, utilizando esse neologismo, não é? Então eu preciso fazer esse movimento inicial. Quando eu vivencio esses processos de boicote, eu estou intensificando um vício, né? O vício da procrastinação,
Também estou intensificando isso, intensificando a minha insegurança, a minha má vontade de ir lá e fazer, a inércia. Uma outra coisa que a gente faz muito normalmente também, nesses processos de autossabotagem, são métodos comparativos. Normalmente, muitos de nós têm essa tendência, esse hábito doentio de ficar muito se comparando com os outros. Ah, mas porque fulano sabe mais do que eu, porque Beltrano já leu aquela quantidade toda de livro, porque Beltrano sempre fala muito bem e eu não vou conseguir fazer isso, ou ler isso, ou desenvolver aquilo, aquele outro. Então a gente, fica o tempo todo se comparando com outras pessoas. Cada pessoa tem sua história de vida, tem sua construção, tem sua noção de disciplina, tem suas potencialidades que já foram desabrochadas um pouquinho. É normal, é uma caminhada, uma construção. Isso não quer dizer em nenhum momento que fulano tem mais condições de entender, é mais estudioso do que eu. Tudo bem, você pode ver uma pessoa que realmente estuda, admirá-la por isso, se motivar por isso, mas nunca utilizar isso como método comparativo. É péssimo fazer, é muito péssimo, em muitos casos, ficar fazendo determinados tipos de comparações. A gente se autodeprecia nesse processo. A gente tende a não acreditar em nós quando a gente faz isso. E isso é algo ruim. Nos impossibilita de caminhar esses métodos comparativos. E muitas vezes a gente fica muito preso, mas é porque eu tenho muita coisa para fazer, eu não consigo ler mais, por exemplo, estudar mais a codificação ou outras coisas mais da literatura espírita, ou outros tipos de assuntos construtivos. E o que a gente percebe já é um terceiro problema dentro desse processo de não conseguir estudar. É o má gerenciamento do tempo, a ausência de disciplina. Muitas vezes a gente malbarata muito tempo, perde, podemos dizer assim, sim, tempo em discussões, em polêmicas desnecessárias. A gente perde muito tempo, muitas vezes, em querer que o outro aceite, entenda a nossa opinião. A gente perde tempo, muitas vezes, querendo formatar a outra pessoa na nossa régua. É uma coisa que a gente faz. De querer o tempo todo ser entendido. Então, tem muitas coisas que a gente faz que possibilita que a gente não faça um aproveitamento temporal. E aí o estudo, o ato de ir lá e buscar a leitura, fica lá, jogado de lado. Ou fica somente no mundo do pensamento. Ele não vem desce para o consciente para poder fazer. Fica só como aspiração. Então, esse má gerenciamento do tempo, ele também dialoga muito com o estabelecimento de prioridades. Como é a eleição das coisas que a gente acredita que precisa fazer? Por exemplo, isso é algo importante que tem que ser mencionado. Estabelecimento de minhas prioridades. Por isso que no início a gente conversou que o reconhecimento da importância e substancialidade do estudo é principal dentro desse processo de ir até ele. Se eu não reconheço a importância dele, como é que eu vou até ele? Quando a gente faz pouco caso de alguma coisa, a gente não vai atrás daquela coisa. Então, essa eleição de coisas é uma coisa que pesa dentro dos movimentos de eu estudar. E muitas vezes a gente dá demasiada atenção a determinados tipos de coisas que não são necessárias ou que não são tão importantes no momento, por exemplo, em detrimento de outras que são sempre importantes e que sempre devem estar presentes dentro do nosso cotidiano. Mas isso é muito difícil. Realmente, gente, é um desafio mesmo viver. É um desafio se organizar. É uma das coisas mais difíceis, realmente, que a gente tem para fazer. Porque o segredo mesmo é justamente você balizar, é você balancear as coisas que você tem para fazer. Porque nós temos realmente necessidade do mundo da matéria, de sobreviver, de cuidar do próprio corpo, de trabalhar. A gente tem as funções sociais, que muitas vezes até a gente negligencia por causa desse má gerenciamento temporal, que não é o tema da exposição, por exemplo. As nossas funções sociais, porque é uma função social, ser pai, ser mãe, ser tia, ser sobrinho, ser filho, ser neto, ser primo. É uma função social muitíssimo importante dentro do processo de contexto familiar e muitas vezes fica ali de lado também, que nem o estudo, né? Mas como eu falei, não é o tema, eu estava só mencionando. Então a gente realmente tem muita coisa para fazer, né? Se a gente for parar para pensar. Então, a gente realmente tem que ser muito criativo e ser muito perseverante, utilizar também o recurso da prece
como um processo de fortalecimento de nós mesmos para poder a gente conseguir equalizar isso, as coisas para fazer. Então, esse mais gerenciamento do tempo, ele precisa ser olhado e ser analisado de uma forma lógica e participativa de nós mesmos para com nós mesmos, de nossa rotina de coisas para fazer. Muitas vezes, como eu falei, a gente dá atenção a determinado tipo de coisa, como, por exemplo, eu vou limpar muito a casa, porque eu tenho que limpar, porque eu tenho que lavar, porque eu estou preocupada muito com isso, ou com minha aparência, porque eu tenho que estar assim, porque eu tenho que estar assado, ou então atenção demasiada ao trabalho, porque isso tem que sair perfeito. E aí, quando a gente dá muita atenção em uma coisa, as outras coisas, elas deixam a desejar. E como é que eu faço isso? É isso, essa análise com calma e essa criatividade mesmo de buscar o equilíbrio. Como? Isso é uma questão que só a gente mesmo vai conseguir fazer. Como falei, pedindo auxílio de Deus, da espiritualidade, para poder nos auxiliar, a gente conseguir também dar conta das coisas que a gente tem para fazer. E que o estudo nunca seja relegado, deixado de lado. Tem muitas coisas que a gente pode fazer, né? E você quer iniciar, por exemplo, a ler os livros da codificação ou da continuidade, e a gente reservar devagarzinho, né? 30 minutinhos de um dia na semana para ler determinado tipo de livro. Essa questão de se organizar, de olhar, são 7 dias na semana, 24 horas cada dia. O que acontece às vezes que a gente fica em falta em muitas coisas? Então, dentro desse tópico que a gente já conversou dos processos de autossabotagem, métodos comparativos, falou de mais gerenciamento do tempo, né? Esse segundo tópico é porque eu não consigo estudar, é a ausência de disciplina, né? Também, uma outra coisa que a gente vai conversar, né? Mais gerenciamento do tempo, ausência de disciplina. Muitas vezes a gente tem dificuldade de se disciplinar. Né? A falta de disciplina também é uma falta da gente de foco, de concentração, de demandar energia naquilo que a gente quer. Né? A cultura oriental tem sempre, dentro de seus textos fabulosos, sempre uma frase muito interessante, né? Onde está a sua atenção e a sua concentração, ali está a sua energia. Então, quando às vezes a gente tem essa dificuldade de se disciplinar, é justamente a falta de foco que a gente tem em alguma coisa. Aí fica só, como eu falei alguns minutos atrás, só no pensamento, só na aspiração. Mas porque eu sei que eu preciso, mas é porque eu não sei. Então, a gente conversou do mais gerenciamento do tempo, a gente tem essa dificuldade de focar e se disciplinar. Não, eu preciso, agora é hora de eu estudar. Aconteça o que acontecer, todo domingo, meia hora, eu vou ler a Gênese. Um exemplo, viu, gente? Pode ser o outro livro da literatura espírita, ou também um livro filosófico, moral, que nos acrescente, que nos enriqueça. Né? Ter aquela disciplina, 30 minutinhos, aconteça o que acontecer. Se chegar uma visita, eu vou ir lá falar com ela e vou dizer que eu vou me ocupar 30 minutinhos. Olha só, 30 minutinhos é um exemplo de uma meta mais simples, né? Para o inconsciente, né? Aquela meta, ficar 1 hora e meia. Mas começa devagarzinho, né? Se o telefone tocar, não vou atender. Ou melhor, vou deixar o celular no silencioso. Se alguém chegar gritando, falando, me chamando, querendo tirar uma dúvida comigo, é o momento que eu tenho para fazer aquilo. Aconteça o que acontecer. Lógico que se for uma eventualidade, uma emergência, lógico, a gente aqui está conversando, né? Sem considerar exceções. Lógico que quando tiver algumas exceções, a gente tem que realmente parar, fazer aquilo. Ou um dia que de repente esteja envolvido em outra atividade, até mais urgente mesmo. Acontece, a gente não faz naquele dia, mas o ideal é que a gente faça sempre, procure sempre estar fazendo sempre. Né? Algo muito interessante que a gente consegue muito nessa própria construção do saber é a gente ler um gênero literário muito interessante, que é a biografia. Na biografia, a gente lê biografia, né, por exemplo, de grandes ícones do serviço ao bem. A gente tem biografias aí de Santo Agostinho, de São Francisco de Assis, de Mahatma Gandhi, por exemplo, são exemplos, gente. Ler a história de vida dessas pessoas nos inspira a gente buscar o conhecimento e o desenvolvimento da caridade, o realizar depois que você se imbui dos saberes. Então, olha só que interessante, é a gente também buscar se inspirar, buscar, né, personalidades
porque tem um valor inspiracional para nós, isso nos fortalece também para a gente ser mais disciplinado, vendo as histórias de vida daquelas pessoas, daqueles seres, tem muito que nos ensinar, que nos aprender. Uma outra coisa também, que normalmente está dentro desse processo de porque eu não consigo estudar, é falta de disposição. Mas toda vez que a gente já, às vezes tem, né, isso, e muitas vezes ouve até de alguma pessoa, poxa, toda vez que eu vou estudar eu tô muito cansada, eu tô com sono, eu durmo, eu cochilo. Isso aí tem a ver com várias coisas também, às vezes é da rotina, é cansativa mesmo, é pesada, a gente tem aquelas horas que a gente fica no trânsito, no trabalho, na faculdade, em um outro ambiente que a gente esteja ali desenvolvendo alguma tarefa. Mas aí sabe uma coisa que a gente pode fazer, gente? Quando a gente se pegar mesmo, sem aquela disposição, o corpo, porque o nosso orgânico, ele tá sempre se interrelacionando com a nossa mente. Então, realmente, basta querer desenvolver, mobilizar a vontade, estar com o pensamento de querer fazer, mas a gente precisa ter uma relação harmônica com o nosso corpo, com os neurotransmissores. É necessário, é interessante que a gente esteja bem também, para a gente conseguir efetivar os nossos processos de busca pelo conhecimento, de ler, de se disciplinar. Percebe como tudo se casa, como tudo conversa? E o que é que você está querendo dizer? O que eu estou querendo dizer é, muitas vezes, a má disposição que a gente tem para poder a gente correr atrás dos estudos, por exemplo, é falta de exercícios físicos, falta de movimento. Muito pouco caso, muitas vezes, muitos de nós faz do ato de se movimentar. O movimento é uma lei da vida, é uma lei da física, é uma lei da vida. Tudo se movimenta. A gente, por exemplo, está aqui agora, mas a gente está rodando. A Terra roda, ela rotaciona individualmente às 24 horas. E, além de tudo, concomitante, ela está rotacionando ao redor do Sol. E todo o movimento do sistema solar, todos os outros corpos cósmicos do sistema solar do universo estão rodando. E o próprio sistema solar, Sol e os outros planetas, estão rodando em torno do núcleo intergaláctico da Via Láctea. E a Via Láctea, por conseguinte, juntamente com as outras galáxias, estão rodando todas em torno de um determinado tipo de pontos, que assim a gente pode falar do imenso e infinito universo. Ou seja, tudo se move, é da lei da harmonia da vida. Então, se mover é substancial para a gente ter equilíbrio psicofísico, para a gente ter disposição orgânica, né, por exemplo, para poder nos ajudar e nos auxiliar no processo até de correr atrás das coisas que a gente quer. Como, por exemplo, ler e estudar, que é muito importante, que a gente conversou já durante esses minutos. Então, muitas vezes esse sono que a gente tem é justamente a ausência de determinado tipo de movimento na nossa vida. Poxa, mas eu não consigo ir para a academia, faz em casa. Também, como falei em outros momentos, quem teve a oportunidade de ver as outras exposições que eu tinha falado, tinha mencionado, você pode fazer exercícios físicos em casa, alongamentos. Busca determinado tipo de profissional de repente que pode te orientar. Se não puder, tem muitos canais no YouTube, muita literatura que vem, procura profissionais de confiança que você percebe que pode te direcionar realmente, vê a opinião, os comentários daquele profissional, assiste os vídeos, vê se aquilo ali dá para você mesmo fazer, obedece a seus limites. Então, esses exercícios físicos que podem ser feitos até em casa, obviamente, viu, gente, com um determinado tipo de direcionamento. Não assim, vou fazer esse porque eu acho que esse é bom. Não. Procurar uma orientação séria para poder fazer. Você pode fazer em casa, você pode fazer com 30 minutos, 20 minutos, por exemplo, todos os dias ali. Todos os dias eu não posso, mas vai devagar, tudo bem, pelo menos faz 3 vezes na semana, 2. Mas é interessante ele se movimentar. Nosso corpo, ele precisa, são liberados hormônios substanciais que ajudam a equilibrar nosso corpo, né? Então, essa disposição a gente consegue encontrar quando a gente incorpora, de fato, o movimento na nossa vida, no nosso cotidiano. Dá mais disposição, gente, é comprovado cientificamente. E também nos traz sensação de felicidade. Sensação não, nos traz sensação de bem-estar, realmente felicidade. Né? Tem um quarteto da felicidade, são os hormônios oxitocina, dopamina, serotonina. Tem vários tipos de hormônios que eles são substanciais para poder nos permitir nos sentir bem. Poxa, aquele dia que você está bem disposto.
Uma boa noite de sono. Poxa, mas eu não tenho dificuldade de dormir. Muitas vezes essa dificuldade de dormir, com exceções, obviamente, gente, pelo amor de Deus, é também atrelada à falta de movimento. Tudo se casa. Ou seja, se movimentar dá mais disposição. Que a gente estava conversando do tópico, dentro desse tópico de porque eu não consigo estudar, né? Dessa má disposição, muitas vezes a sonolência para ler. Então, a lei do movimento sempre tem que ser vivenciada e colocada em prática. E dialogar com o nosso próprio corpo. É muito importante, gente, a gente sempre aprimorar a nossa conversação com o nosso corpo, o nosso templo sagrado que abriga nós enquanto espíritos imortais. A gente tem que aprender a ouvir ele. Por que eu estou com muito sono? Por que eu estou tendo sonolências? Eu estou realmente tendo uma noite boa de sono? Muitas vezes a gente tem que perceber até que dentro da gente está acontecendo ali uma ebulição de emoções, ou a gente está vivenciando até conflitos psicológicos. A gente precisa procurar um atendimento terapêutico. A gente tem que olhar para nós, ver as respostas do nosso corpo. O que ele está me dizendo? Porque eu, enquanto espírito, preciso mudar algumas ações, comportamentos e pensamentos. E não raras vezes, muitas vezes, preciso de ajuda para isso. Eu estou com muito sono, assim, o que é mais? Então, assim, tem várias perguntas que você pode fazer e tentar ao máximo, obviamente, dentro de cada contexto. Cada pessoa tem o seu contexto existencial. Buscar, tentar dizimar aquele obstáculo que está trazendo aquela má disposição orgânica. O terceiro tópico que a gente vai conversar hoje é, como me automotivar para poder estudar mais. Primeiramente, é importante que a gente sempre procure analisar, da forma mais lógica, racional e analítica possível, como é a nossa destinação temporal para isso. Eu atualmente destino, não destino, poderia destinar mais, a quantidade que eu destino está o suficiente. É interessante a gente observar isso. O primeiro ponto para a gente se motivar a sempre estudar mais é a gente se acreditar em nós mesmos. Tinha conversado também um pouco no início, a autoconfiança, ela é muito importante dentro do processo de busca do conhecimento. Preciso confiar em mim, eu preciso acreditar nas minhas potencialidades. O segundo passo, eu preciso ir atrás, eu preciso entender que eu preciso ir atrás do conhecimento. Ou seja, eu preciso me mover para isso. Então, quando eu percebo isso, tudo fica mais simples. Eu consigo, pisar no primeiro degrau e aí sim dar continuidade a essa escalada. O reconhecimento de prioridades que a gente tinha conversado no início vai facultar uma efetivação das minhas metas. Isso mesmo. Toda vez que a gente quer mudar hábitos, a gente tem que criar uma meta. Organizar, fazer um plano de ação. Quais são as ações que vai nortear o cumprimento dessa meta? E criar a meta para estudar é justamente o primeiro movimento, o segundo movimento que a gente tem que fazer depois que a gente reconhece a importância. Reconheço a importância, eu sei que devo ir atrás, agora é hora de criar a meta. E o plano de ação para poder ela se efetivar. Primeiramente, eu acho interessante criar metas mais fáceis. Como eu tinha mencionado logo no início da exposição, 30 minutinhos, uma vez na semana, algo mais que o nosso consciente já não tome tanto susto, né? E que a gente perceba que é factível dentro do nosso contexto. Obviamente que a gente vai conseguir criar a meta e efetivar ela quando a gente reconhece e estabelece as prioridades que já tinha conversado, só para ficar bastante claro. Então, essas metas mais curtas possibilitam que a gente crie metas mais ousadas. É todo um passo a passo que a gente tem que ir construindo, mas tem que se permitir e fazer, dar o primeiro passo. Reconhecer determinados tipos de obstáculos, identificar durante a vivência da nossa meta, o plano de ação, é interessante. Não, por que eu estou tendo dificuldade? A gente tem que analisar, olhar com aquele olhar crítico. Ser simples também é muito interessante, gente, dentro do processo
da criação dos novos hábitos. Muitas vezes a gente fica impondo muitas condicionais para a gente fazer as coisas. Não porque eu tenho que estar num local mais confortável, não, mas porque aqui está muito barulho. Muitas vezes não tem como a gente se dissociar muito de alguns elementos, né, que preenchem o nosso cotidiano familiar, doméstico. Às vezes não dá para a gente sair. Muitas vezes não dá para a gente estar num local que a gente gostaria de estar, por exemplo, para estudar, né? Então a gente tem que fazer o quê? Se adaptar àquilo. É isso que eu trago a questão da simplicidade, né? A gente não ter tantas exigências muitas vezes para poder a gente conseguir sentar ali e fazer determinados tipos de coisa que a gente está querendo. Né? A execução da meta. Durante a execução da meta, como eu estava falando aqui, a gente vai encontrar alguns obstáculos e a gente tem que analisar eles. Sempre se voltar, não. Como é que eu posso mudar isso? Né? Eu vou tentar procurar um local mais silencioso. Eu vou trancar a porta. Eu vou fechar a janela. Eu vou tentar botar uma música instrumental, aquelas que vão me facultar uma concentração melhor. Poxa, mas ainda estou com dificuldade de me concentrar, então eu vou fazer algumas respirações antes. Não, mas o barulho está muito, mas a gente muitas vezes tem que realmente administrar aquela situação barulhenta. Quando a gente percebe que não dá para a gente conversar, pedir para parar, muitas vezes está na rua, né? Na esquina ali próximo. Mas que isso não seja um obstáculo que possibilite que a gente boicote aquele processo. A gente tente administrar, e nesse processo de administrar as dificuldades, a gente desenvolve a criatividade, que também já tinha conversado. Esse gerenciamento das dificuldades é que nos capacita e que nos permite que nós sejamos fortes. E alimenta a perseverança. Linda frase, maravilhosa. Ou linda palavra, perseverança. A perseverança é substancial dentro do processo de automotivar-se. Os tentames externos, eles não podem nos seduzir, né? Nos seduzir assim, não, mas eu vou fazer aquilo que é mais interessante, porque tudo bem que a gente pode, como eu tinha conversado, muitas vezes não fazer naquele dia, porque aconteceu alguma eventualidade, ou você quer fazer um determinado tipo de coisa, ou um determinado tipo de pessoa que você não vê há muito tempo, algo do tipo. Mas a gente não pode ser arrastado por essas outras coisas, quando a gente está concentrado em fazer aquilo que a gente sabe que precisa fazer. Então, essa perseverança de administrar esses obstáculos e também se permitir errar, poxa, não conseguiu cumprir. Não precisa também ficar se autodepreciando por isso. A dificuldade de criar novos hábitos é assim. Ela vem recheada da gente não conseguir hoje, ou não foi como eu queria nessas primeiras vezes, mas a gente tem que ir lá e fazer quantas vezes forem necessárias para até a gente alicerçar aquele hábito e criar aquele caminho neuronal dentro do nosso cérebro. Aquilo já está estabelecido certinho. Eu faço que nem escovar o dente, como um automatismo. Aí é lindo quando o processo acontece assim, né? Esse automatismo positivo, né? É lindo, porque é uma coisa que você já faz, já você não tá nem pensando, nada mais tá lhe abalando. O mundo pode cair, né? Falando assim, né? Entender o contexto, obviamente, assim, de som, de barulho, coisa que você não pode ficar dando muita atenção no caso, né? Porque são coisas externas do cotidiano, vozes, essas coisas. Você tá tão concentrado ali. Então, isso é importante. A perseverança de errar, de localizar seus erros. Essa inteligência emocional de estar administrando as dificuldades, os obstáculos. Poxa, mas aqui tá quente, vou procurar um local mais fresco. Poxa, mas não tem ar-condicionado, mas eu vou tentar ver se eu não consigo um ventilador. Sempre isso, tentando e não desistindo. Poxa, mas eu não tenho tal livro, não, mas eu vou pedir emprestado. Poxa, mas se fulano me emprestar e eu não conseguir com ele, eu vou tentar baixar da internet. Ah, mas se eu não conseguir baixar na internet, eu vou tentar ver se eu não consigo na biblioteca do centro. Ah, mas está fechada por causa da pandemia, então eu vou tentar um outro livro, por exemplo. Já que esse eu não estou conseguindo, quem sabe um outro, porque tem muitos outros eu não consigo. E se valer do que você tem no momento. Essa simplicidade dentro desse processo também de automotivação, sem tantas condicionais, é maravilhoso para você caminhar e ter retidão até você conseguir alcançar a sua meta. E quando eu conseguir alcançar aquela meta, poxa, eu consegui 30 minutinhos, todo domingo eu consigo já estudar a série A Vida no Mundo Espiritual de André Luiz, um exemplo, viu, gente? Pode ser outros livros de literatura espírita, que tem aí uma gama de possibilidades pra gente. Poxa, e agora, né? Já cria uma meta mais ousada, já fica ao invés de 30 minutos, 1 hora, né? Ou coloca um outro livro também fora daquele dia de domingo é aquele livro, um exemplo da série que eu tinha falado, né? A Vida no Mundo Espiritual de André Luiz. Mas durante a semana, por exemplo, eu vou criar o hábito de pegar o Evangelho e ler um determinado tipo de capítulo e interpretar, e anotar, e escrever.
Dentro desse processo de automotivação, pessoal, tem uma série de recursos que a gente pode utilizar para absorver também o que a gente estuda, né? Muita gente pode falar assim, poxa, mas eu percebo que eu leio, eu tenho dificuldade muitas vezes de absorver aquilo, daquela informação, aquilo que eu vi, aprender. Eu perceber que ficar dentro de mim. A gente pode estar exercitando o cérebro, esse instrumento maravilhoso que a gente tem, esse dispositivo, essa máquina impressionante que norteia nossos processos, né, orgânicos, direciona. Ele precisa ser estimulado, essa máquina maravilhosa, biológica, né? Então, esse ato de aprender, do saber, ele vai criando, possibilitando que o seu cérebro ele vá ampliando suas capacidades de memorização, né? Então, isso é maravilhoso. Muitas vezes, se você tem dificuldade de absorção, de lembrar do que você leu, tem vários recursos que a gente pode utilizar. Escreve no papel, faz esquema, faz desenho, pega lápis de cor colorido, pega hidrocor, pega aqueles bloquinhos de nota, cola e bota assim, não esquecer disso, disso e disso. Pega as coisas que são basilares e elementares, que não podem ser esquecidas, porque ajudam a construir outros conhecimentos. Tem coisas que são assim, né? Aquele chão da construção, né? A gente pode dizer o solo, onde tudo se constrói. Poxa, essas coisas aí eu não posso esquecer. Então, vou fazer um desenho, né? Reler de novo, 3, 4, 5 vezes aquilo ali que eu não consegui entender direito. Não se achar, como eu tinha falado, né? A questão da autoconfiança aqui, eu não tenho capacidade de ler isso. Poxa, mas eu vou tentar ver um desenho, eu vou tentar ver um vídeo no YouTube, se não tem, de repente, explicando um pouco melhor isso que eu não estou entendendo. Ou vou perguntar a uma pessoa que eu já vi falando sobre isso, que eu percebo que já leu aquele livro, ou que estuda aquela série, aquilo ali, por que não ouvir a opinião dela? Um ato de humildade, ouvir como a gente tinha conversado, né? Não subestimar, muitas vezes, muitas pessoas que a gente tem perto de nós, que pode nos auxiliar, que pode estudar conosco, que pode nos ajudar a entender, perguntar uma opinião. Isso é ótimo, é lindo, é muito importante. Então, a criação dessas metas, como eu falei, mais simples, depois mais complexas, metas mais elaboradas, já mais, né, mais intensas, ela vai devagar, né? Ela vai se construindo devagar, né? Outra coisa que a gente pode estar fazendo, que a gente falou sobre ser perseverante, é a gente parar de reclamar. Muitas vezes o ato de reclamar, ele mina a nossa automotivação. A gente nem percebe. Mas as palavras, como a gente, né, já viu, já leu na literatura espírita, elas criam um campo, elas têm um campo poderosíssimo, né, de ação em nós. Isso mesmo. Né? A palavra é som, onda mecânica, ela vai lá, invade o fluido, né? Primeiro eu penso, o meu pensamento já está lá modificando o fluido, o que eu estou falando sonoramente está entrando, ecoando e está modificando. E constrói a minha realidade, né? Está construindo a minha psicosfera, está auxiliando na construção da minha psicosfera. Então, o ato de eu reclamar e reclamar e reclamar, eu vou estar criando uma lente suja para poder ver os processos. Ah, não consigo, não posso. Então, a gente tem que evitar determinados tipos de termos, de palavras, que são muito ruins quando a gente está dentro de um processo de execução de uma determinada meta. E a meta do estudo, como a gente tinha conversado, principalmente. Ah, não posso, ah, não consigo, ah, não dá tempo, ah, fulano é melhor do que eu, sabe mais do que eu. Isso é horrível. A gente tem que procurar evitar, né? Procurar estar se observando. Comemorar as conquistas é uma coisa que a gente também pode estar fazendo na hora que a gente cria uma meta, que a gente se percebe que a gente está conseguindo, que legal, eu tô conseguindo, comemora. Né? Comemora, é uma forma própria, pessoal, pode gritar, pode ouvir uma música, se emocionar. É legal, gente. Só vence de verdade aqueles que vencem a si próprios. E vencem a si próprio como? Que vence as más tendências, a falta de disposição, a má vontade sistemática, né? Consegue vencer todos esses obstáculos que possibilita que a gente fique ali no lodo da obscuridade, nos impede de avançar. E uma coisa que a gente precisa é um pouco mais de ousadia. Não tem um roteiro para poder a gente fazer determinado tipo de coisa. A gente tem que ir lá e fazer mesmo. E a questão do estudo, principalmente. A gente tem que ir lá e se permitir, construir devagar, ter iniciativa, mobilizar profundamente a vontade e fazer. Então, essa mensagem
que nós tínhamos para vocês hoje. Espero que tenha ficado inteligível, tudo direitinho, né? Eu sei que eu falo um pouco rápido, mas enfim. Foi um prazer imenso estar com vocês na tarde de hoje. E gostaria de finalizar essa abordagem com um poema de um poeta mexicano chamado Amado Nervo. Ele viveu no finzinho do século XIX para o século XX. E esse poema chama-se A Vitória da Vida. Ele é um poema lindíssimo e tem uma mensagem de autoconfiança muito grande, que quero finalizar com essa mensagem de autoconfiança para vocês, né? Deixar ela, né, fechadinha ali, finalizando o processo. A autoconfiança é o combustível que move a nossa alma, tá? Move a gente para ir correr atrás de tudo que a gente quer. Então ele começa assim: pobre de ti, se pensas ser vencido, tua derrota é caso decidido. Queres vencer, mas como se em ti não crês, tua descrença esmaga-te de vez. Se imaginares perder, perdido estás. Quem não confia em si, marcha para trás. A força que te impele para frente é a decisão firmada em tua mente. Muita empresa esborra-se em fracasso, ainda antes do primeiro passo. Muito covarde tem capitulado antes de haver a luta começado. Pensa em grande e teus feitos crescerão. Pensa em pequeno e irás direto ao chão. O querer é o poder arquipotente, é a decisão firmada em tua mente. Fraco é aquele que fraco se imagina. Olha ao alto, que ao alto se destina. A confiança em si mesmo é a trajetória que leva aos altos cimos da vitória. Nem sempre o que mais corre, a meta alcança. Nem mais forte, mais rápido descolança. Mas o que é certo em si vai firme em frente, com a decisão firmada em tua mente. Finalizo o poema. Um abraço no coração de vocês. Gratidão por tudo. Eu tenho certeza que a exposição da minha irmã e nossa querida Bruna Dantas nos envolveu em um momento muito edificante. E é com a energia que ela nos trouxe neste momento é que nós vamos encerrar a doutrinária virtual de hoje, elevando os pensamentos a Deus para os nossos agradecimentos. Deus Pai Todo-Poderoso, a nossa gratidão, Senhor, pelos nossos espíritos, pelas nossas almas. A nossa gratidão pelo nosso futuro, a nossa meta que é a felicidade. O nosso muito obrigado, Senhor, pela vida, pelo agora, pelo corpo físico, pela família. O nosso muito obrigado, Senhor, pelo canteiro de fraternidade pronto atendimento espírita. O nosso muito obrigado, Senhor, pelas reflexões que a nossa querida Bruna Dantas nos envolveu nesse momento. O nosso muito obrigado, Senhor, por todos os benefícios e pela paz que neste momento estamos sentindo. Gratidão pelos Espíritos divinos estarem constantemente ao nosso lado, nos consolando, nos direcionando ao Teu amor. Sendo assim, com a Tua permissão, está encerrada a doutrinária virtual de hoje. Gratidão, meus queridos. Vamos continuar atentos para as próximas doutrinárias de luz que o nosso querido canteiro de fraternidade, pronto atendimento espírita, tem a nos oferecer. Abraços!